As cobranças não parecem corretas, Vitor. Meu nome é Vitor Delaney. Tenho 44 anos, trabalho na construção civil há 22 anos e nunca questionei uma fatura de cartão de crédito até minha esposa, Morgan, começar a comprar coisas em cidades das quais eu nunca tinha ouvido falar. A fatura mostrava compras em Orlando, Miami e Jacksonville. Morávamos em Tampa. Ela trabalhava em casa fazendo contabilidade para 3 pequenas empresas. Quando ela começou a viajar tanto, sentei-me à mesa da cozinha naquela manhã de fevereiro, com o café esfriando, olhando para itens sem sentido. Um hotel em Clearwater por 2 noites. Fazia anos que não íamos a Clearwater juntos. Jantar em alguma churrascaria chique em Sarasota por $230. Morgan nem gostava de bife. Querida, que cobrança é essa do Ritz-Carlton? Gritei. Ela entrou na cozinha vestindo seu robe azul, o cabelo ainda molhado do banho. Ah, isso era para a reunião da conta da Henderson. Você sabe como eles são exigentes. A conta da Henderson era de uma oficina mecânica local. Eles não faziam reuniões no Ritz-Carlton. Mas Morgan tinha um jeito de me olhar quando mentia, como se estivesse me desafiando a desafiá-la. O mesmo olhar que ela costumava dar ao ex-marido antes do divórcio. Eu já tinha visto isso direcionado a outras pessoas muitas vezes, nunca a mim. Certo, eu disse, dobrando a declaração. Faz sentido. Mas não fazia. 3 dias depois, encontrei um recibo na bolsa dela enquanto procurava aspirina. Jantar para 2 em um lugar chamado Antônios Beastro, em São Petersburgo. O encontro foi na terça-feira passada. Eu estava em casa na terça-feira passada. Tínhamos comido sobras de pizza juntos enquanto assistíamos ao noticiário. Coloquei o recibo de volta exatamente onde o encontrei. Naquele fim de semana, Morgan disse que precisava visitar a irmã em Jacksonville por alguns dias. A irmã morava em Atlanta há 6 anos. Quando apontei isso, Morgan riu e disse que se referia à prima Jéssica. Jéssica era o nome da irmã. Meu telefone tocou enquanto Morgan estava lá em cima fazendo as malas. Minha prima Tessa, da Waverly Federal Credit Union. Vitor, você me pediu para ficar de olho em atividades incomuns na conta. Estou vendo alguns padrões que podem te preocupar. Tessa trabalhou com prevenção de fraudes por 15 anos. Quando meu pai foi enganado em $12 mil por um esquema de loteria falso, ela me ajudou a configurar o monitoramento de todas as contas da nossa família. Morgan sabia disso, até assinou a papelada ela mesma. Que tipo de padrões? Grandes adiantamentos em dinheiro, transferências para contas que não reconheço e alguém perguntando sobre a mudança de privilégios de acesso à conta. Morgan chamou lá de cima. Vitor, você viu minha caixa de joias? Está na sua comoda. Liguei de volta e, em seguida, baixinho ao telefone. Qual o valor? 15 mil no último mês. Você quer que eu sinalize algo acima de 500? Observei Morgan passar pela porta da cozinha carregando uma mala que eu nunca tinha visto antes. Que seja qualquer coisa acima de 50. Morgan e eu nos conhecemos há 12 anos em uma churrascaria em Ybor City. Ela estava terminando um casamento problemático com um vendedor de seguros que esvaziou as contas conjuntas para financiar o vício em jogos de azar. Eu tinha acabado de sair de um emprego construindo condomínios de luxo em Davis Islands, abastado com horas extras pagas e estúpido o suficiente para achar que poderia consertar o que quer que estivesse quebrado nela. Ela era linda, rápida com números e tinha uma risada que fazia você esquecer os próprios problemas. Em 6 meses, ela se mudou para minha casa. Em 1 ano, nos casamos em uma pequena cerimônia no Bayshore Boulevard. O ex-marido dela apareceu bêbado e teve que ser escoltado pela polícia de Tampa. Deveria ter sido um sinal de alerta. Morgan cuidou das nossas finanças desde o início. Ela era boa nisso. Transformou meus cheques dispersos de empreiteiro em contas poupança organizadas e carteiras de investimentos. Compramos uma casa maior no Hyde Park, tiramos férias nas montanhas, conversamos sobre começar uma família. Ela abortou 2 vezes. Depois da segunda, algo mudou entre nós. A conversa parou de fluir. Ela começou a trabalhar mais horas para menos clientes. Quando eu perguntava sobre expandir seus negócios, ela dava de ombros e mudava de assunto. Quando sugere terapia de casal, ela disse que eu estava exagerando. Isso foi há 2 anos. Ano passado, assinei um contrato com a Kelmore Motors para supervisionar seus projetos de expansão no Oriente Médio. O dinheiro era ridículo. O triplo da minha taxa habitual para rodízios de 6 meses construindo infraestrutura no Catar e nos Emirados Árabes Unidos. Morgan me incentivou a aceitar. Disse que o dinheiro nos prepararia para uma aposentadoria antecipada.
Eu fiquei fora por 4 meses no ano passado. Durante minha segunda viagem, Morgan começou a enviar mensagens de texto com menos frequência. As ligações ficaram mais curtas. Quando eu a chamava por FaceTime, ela estava sempre em cômodos diferentes da nossa casa, nunca na cozinha ou na sala de estar, onde costumávamos conversar por horas. Você parece distraída, eu dizia. Só cansada, querida. O trabalho tem sido uma loucura. Mas seus clientes eram os mesmos 3 negócios que ela administrava há anos. Uma oficina mecânica, um pequeno escritório de advocacia e uma loja de roupas boutique. Quão louco isso poderia ser? 2 semanas antes da minha viagem atual para Doha, Morgan me levou ao aeroporto internacional de Tampa. Ela estava excepcionalmente carinhosa, me beijando por mais tempo do que o normal no portão de embarque, me dizendo quanto sentiria minha falta. Parecia um adeus, sem te ver mais tarde. No avião, mandei uma mensagem para Tessa e pedi que ela monitorasse nossas contas enquanto eu estivesse no exterior. Disse a ela que estava preocupada com roubo de identidade com todas as viagens internacionais. Ela configurou alertas para qualquer transação acima de $500. O primeiro alerta veio 3 dias depois que eu aterrissei no Catar. Morgan havia sacado $800 em dinheiro de um caixa eletrônico no centro de Tampa às 2 horas da manhã. Ela nunca tinha estado no centro da cidade às 2 horas da manhã em sua vida. A mensagem de texto chegou em uma tarde de quarta-feira em março, enquanto eu fazia meu intervalo de 20 minutos no trailer com ar-condicionado no canteiro de obras do metrô de Doha. A temperatura lá fora estava chegando a 46 graus Celsius. Lá dentro, parecia o paraíso. Meu telefone vibrou. Mensagem de Morgan. Encontrei minha alma gêmea e esvaziei nossas contas. Mudando para a Flórida com meu novo homem. Não me ligue. Não tente me encontrar. Isso é para o seu bem. Boa sorte, Vitor. Fiquei olhando para a tela por uns 30 segundos e digitei de volta. Divirta-se. Era isso. Sem raiva, sem súplicas, sem perguntas sobre quem, quando ou porquê. Apenas 3 palavras. Meu supervisor de visão bateu na porta do trailer. Delaney, precisamos de você de volta na linha. 2 minutos, gritei. Fiquei ali sentado, olhando a mensagem da Morgan, e a coisa mais estranha aconteceu. Senti alívio. Não devastação, não raiva, alívio. Como se um peso que eu não sabia que carregava finalmente tivesse sido tirado de mim. Durante meses, me culpei por tudo o que estava dando errado entre nós. Trabalhar demais no exterior, não ser atencioso o suficiente, não lutar mais pelo nosso casamento. Acontece que não havia nada pelo que lutar. Ela já tinha seguido em frente. Liguei para Tessa. Ei, Vitor, como o Catar está te tratando? A Morgan acabou de me mandar uma mensagem. Diz que esvaziou nossas contas e se mudou para a Flórida com um cara. Silêncio do outro lado da linha por um momento. Então, bem, ela está prestes a ficar muito decepcionada. Como assim? Lembra daqueles protocolos de monitoramento que criamos? Qualquer transação acima de $500 exige autorização secundária de ambos os titulares da conta. Qualquer tentativa de fechar contas ou transferir grandes quantias é sinalizada imediatamente. Tenho observado várias tentativas nas últimas horas. Tudo está congelado, aguardando verificação. Quase ri. Quanto tentaram tirar? 143 mil todas as suas contas poupança, corrente e do mercado monetário. Além disso, ela tentou liquidar sua carteira de investimentos. Nada foi aprovado. Pela janela do trailer, observei minha equipe despejando concreto no calor do deserto. Esses caras trabalhavam em turnos de 12 horas em condições que matariam a maioria das pessoas. Tudo para enviar dinheiro para famílias no Paquistão, Índia e Bangladesh. Eles entendiam de sacrifício. Eles entendiam de construir algo duradouro. Morgan entendia de tirar. Vitor, você ainda está aí? O que acontece agora? Ela provavelmente vai te ligar em breve. Quando perceber que o dinheiro está retido, ela vai voltar implorando ou vai se desesperar e tentar algo estúpido. Olhei para o relógio. Ainda faltavam 6 semanas neste contrato. Tempo suficiente para descobrir o que viria a seguir. Mantenha as contas congeladas, Tessa. Eu lido com isso quando chegar em casa. Voltei para o calor e voltei ao trabalho. Pela primeira vez em meses, senti que sabia exatamente o que estava fazendo. Meu telefone tocou às 3 horas da manhã, horário de Car, o número de Morgan. Deixei tocar. Tocou novamente 5 minutos depois e novamente. Na 4ª chamada, atendi. Vitor,
Sua voz estava trêmula, desesperada. Houve algum tipo de erro com o banco. Sentei-me na minha cama estreita no dormitório dos trabalhadores. Ao meu redor, 20 outros contratados dormiam no crepúsculo artificial do aparelho de ar-condicionado. Lá fora, o deserto estava silencioso. Que tipo de erro? Eles congelaram tudo. Eles estão dizendo que há atividade suspeita, mas eu sou sua esposa. Eu deveria ter acesso ao nosso dinheiro. De onde você está ligando? Isso não importa. O que importa é Morgan. Onde você está? Uma pausa. Então estou em um hotel em Fort Lauderdale. Kylie e eu fomos de carro para ver apartamentos, e quando fomos transferir o depósito, o banco disse que as contas estavam bloqueadas. Kylie. Então esse era o nome dele. Há quanto tempo você está saindo com o Kylie? Victor, por favor, pode ligar para o banco e resolver isso. Temos um pedido de aluguel para entregar amanhã de manhã. Saí do dormitório e fiquei no corredor. Mesmo às 3 da manhã, o prédio estava quente. O catarro nunca esfriava de verdade. Quanto tempo, Morgan? 6 meses, ela sussurrou. Desde antes da minha primeira viagem a Dubai. Sim, eu fiz as contas. Ela estava me traindo há meio ano, gastando nosso dinheiro em hotéis, restaurantes e viagens enquanto eu trabalhava 14 horas por dia no Oriente Médio para construir o nosso futuro. O que o Kylie faz? Ele é coach de vida. Ele ajuda as pessoas a descobrirem seu eu autêntico. Um coach de vida, claro. E o eu autêntico dele quer viver do meu dinheiro da construção. Não é assim, Victor. Nós nos amamos. O que você e eu tinha, não era amor de verdade. Não assim. Coloquei o Kylie no telefone. O quê? Você me ouviu. Coloquei ele no telefone. Outra pausa. Conversa abafada ao fundo. Então uma voz masculina, suave e confiante. Victor, aqui é o Kylie. Olha, cara. Eu sei que é difícil, mas às vezes as pessoas se afastam. Morgan e eu temos uma conexão real, um vínculo espiritual. Tenho certeza de que você consegue entender isso. Quanto dinheiro você acha que nós temos, Kylie? Eu o quê? Pergunta simples. Quanto dinheiro você acha que eu e Morgan temos em nossas contas? Eu realmente não me preocupo com coisas materiais, cara. Amor é mais do que dinheiro. Morgan te disse que tínhamos o suficiente para vocês dois recomeçarem na Flórida. Quanto ela disse? Silêncio. Kylie, olha. Isso é entre você e Morgan. Só estou tentando apoiá-la em uma transição difícil. A linha ficou muda. Então Morgan voltou. Victor, por favor. Eu sei que você está magoado, mas podemos resolver isso. Você pode ficar com a casa. Eu só preciso ter acesso à minha metade das economias. Sua metade. Sim. O dinheiro que ajudei a economizar enquanto você viajava. Administrei nossas finanças por 12 anos. E você gastou 15 mil dessas finanças em hotéis e jantares com o Kylie no último mês. Como você? Tenho monitorado tudo, Morgan. Cada transação, cada saque, cada mentira. Minha prima Tessa, da Waverly Federal, monitora nossa conta desde janeiro. Você tem me espionado. Eu tenho nos protegido. Acontece que eu estava me protegendo. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade ou falsas. Eu não conseguia mais dizer. Victor, eu cometi um erro. O Kylie não é. Ele não é quem eu pensava que era. Quando o dinheiro não foi transferido, ele ficou bravo. Ele disse algumas coisas. Onde ele está agora? Ele foi embora. Disse que precisava pensar sobre o nosso relacionamento. Quase senti pena dela. Quase. As contas continuam congeladas. Morgan, você quer voltar para casa? Nós conversamos. Você quer ficar na Flórida com o Kylie? A escolha é sua. Mas você não vai pegar o nosso dinheiro para fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu sou sua esposa. Eu disse. É mesmo. Desliguei e voltei para a cama. Meu despertador tocaria em 3 horas e eu tinha uma base para colocar. Tessa me ligou na manhã seguinte, durante o café da manhã. Sua esposa anda ocupada, disse ela sem preâmbulos. Ela tentou acessar as contas de 3 bancos diferentes ontem. Como isso não funcionou, ela ligou para nossa agência principal e alegou que vocês a estavam mantendo refém financeiramente. Eu estava sentado no refeitório do canteiro de obras, comendo ovos mexidos com gosto de papelão e tomando café que podia descascar tinta.
Ao meu redor, as equipes planejavam o dia, discutindo poros de concreto e entregas de equipamentos em meia dúzia de idiomas. O que disseram a ela? Que ambos os titulares das contas precisam estar presentes para qualquer mudança importante. Ela pediu para falar com o gerente, depois com o diretor regional e, em seguida, ameaçou ligar para a Comissão Federal de Comércio, FTC. Será que ela duvidava? A FTC faria muitas perguntas sobre por que ela está tentando esvaziar as contas enquanto o marido está trabalhando no exterior. Mexi meu café e observei uma equipe de trabalhadores de Bangladesh carregando vergalhões em um caminhão. Esses caras enviavam 90% de seus salários para famílias que viam uma vez por ano, se tivessem sorte. Eles entendiam o sacrifício de uma forma que Kylie, o coach de vida, jamais entenderia. Tem mais uma coisa, continuou Tessa. Pesquisei um pouco sobre Kylie Rafferty e ele foi casado 2 vezes. Ambos os casamentos terminaram com as esposas alegando abuso financeiro. A primeira esposa disse que ele a convenceu a liquidar sua conta de aposentadoria para financiar seu negócio de consultoria. A segunda esposa disse que ele esvaziou as economias conjuntas para comprar um barco, depois vendeu o barco e ficou com o dinheiro. Alma gêmea profissional melhora. Ele está sendo processado pelo proprietário por 6 meses de aluguel não pago e deve 12 mil em pensão alimentícia atrasada para sua primeira ex-esposa. Empurrei os ovos no meu prato. Eles pareciam exatamente com a mistura de concreto que tínhamos usado ontem. Então Morgan se viu uma vencedora. Ela se viu uma predadora. A questão é, ela sabia? Pensei nisso. Morgan era inteligente com números, cuidadosa com detalhes. Ela fazia verificações de antecedentes dos empreiteiros antes de contratá-los para trabalhar na nossa casa. Será que ela realmente não tinha visto o histórico do Kylie? Quanto tempo você levaria para encontrar essa informação? Cerca de 20 minutos. Uma busca básica na internet e uma verificação de crédito. Aí ela soube, ou não quis saber. Às vezes, as pessoas veem o que querem ver. Meu telefone vibrou. Mensagem de texto do Morgan. O Kylie sumiu. Ele levou minhas joias e o dinheiro que eu tinha na bolsa. Estou preso em Fort Lauderdale, sem dinheiro e sem volta para casa. Por favor, me ajude. Mostrei a mensagem ao meu supervisor de obra, que estava sentado à minha frente, comendo uma torrada. Sua esposa? Ele perguntou em inglês com sotaque. Ex-esposa, provavelmente. Ele assentiu, compreensivo. Minha primeira esposa. Ela levou minha caminhonete e meu cachorro quando foi embora. Nunca mais o cachorro voltou. E a caminhonete? Encontrei-a no estacionamento de um cassino 3 meses depois. O motor estava quebrado. Mas o cachorro, um cachorro bom, leal, deveria ter ficado com o cachorro, vendido à esposa. Eu ri apesar de tudo. Bom conselho. Vá para casa cedo, resolva o problema. Não, eu termino o trabalho. O problema ainda estará lá em 6 semanas. Ele sorriu e deu um tapinha no meu ombro. Homem inteligente. Trabalho é honesto. Mulheres. Ele deu de ombros. Mandei uma mensagem de volta para Morgan. Ligue para sua irmã em Atlanta ou para sua prima Jéssica em Jacksonville ou para quem você tem mentido sobre visitar. Meu telefone tocou imediatamente. Desliguei. Naquela tarde, liguei para meu advogado em Tampa e pedi que ele começasse a preparar os papéis do divórcio. Ele disse que precisaria da documentação dos nossos bens e de qualquer evidência de infidelidade ou má conduta financeira. Terei bastante de ambos quando chegar em casa, eu disse a ele. Quanto tempo falta para o seu contrato? 5 semanas e 2 dias. Momento perfeito. Teremos tudo pronto para arquivar quando você chegar. Comecei a manter um diário depois disso. Não emoções ou sentimentos, apenas fatos, datas, horários, telefonemas, mensagens de texto. Meu pai sempre dizia que a verdade era verdade, mas você tinha que organizá-la corretamente se quisesse que as pessoas acreditassem em você. No dia 15 de março, Morgan ligou 6 vezes, deixou mensagens de voz alegando que Kylie a havia ameaçado, levado seu carro e a deixado sem nada, e me pediu para transferir dinheiro para uma passagem de avião para casa. No dia 16 de março, Tessa relatou que Morgan havia tentado usar nossos cartões de crédito em 3 locadoras de veículos diferentes no sul da Flórida. Todas as transações foram recusadas devido a restrições de conta. No dia 17 de março, a irmã de Morgan, Jennifer, me ligou. Ela havia recebido uma ligação frenética de Morgan pedindo dinheiro. Jennifer queria saber se estávamos com problemas no casamento. Estamos com problemas de honestidade, eu disse a ela.
Morgan disse que você a bloqueou de suas contas durante uma viagem de negócios. Disse que estava presa e assustada. Ela mencionou Kylie. Longa pausa. Quem é Kylie? Expliquei a situação em termos simples. Sem drama, sem emoções, apenas fatos. Morgan estava tendo um caso há 6 meses. Ela tentou esvaziar nossas contas para financiar uma nova vida na Flórida. Quando isso falhou, o namorado a abandonou. Não acredito nisso, disse Jennifer. Morgan sempre pareceu tão estável. Pessoas estáveis não estragam casamentos de 12 anos por causa de coaches de vida que devem pensão alimentícia. O que você vai fazer? Terminar meu trabalho, voltar para casa e pedir o divórcio? Quer que eu a ajude a voltar para casa? Isso é entre você e sua irmã. 2 dias depois, Morgan estava de volta a Tampa. Jennifer havia comprado uma passagem de avião para ela e a buscado no aeroporto. Ela se mudou para o quarto de hóspedes de Jennifer e começou a ligar para advogados. Tessa me manteve atualizada sobre as manobras legais de Morgan. Ela havia contratado um advogado especializado em divisão complexa de bens conjugais. O advogado havia enviado cartas ao Waverly Federal exigindo acesso às nossas contas enquanto aguardavam um processo de divórcio. Tática padrão de intimidação, explicou Tessa. Eles esperam que entremos em pânico e liberemos os fundos para evitar problemas legais. Você vai. Sem chance. Seus protocolos de monitoramento são infalíveis. Ela assinou a mesma papelada que você. Qualquer juiz verificará se ambas as partes concordaram com medidas de segurança reforçadas. Qual é o próximo passo dela? Provavelmente alegar que você está escondendo bens ou cometendo abuso financeiro. Talvez argumentar que o congelamento das contas foi premeditado porque você suspeitou do caso. Eu suspeitei do caso. Mas você não congelou as contas para puni-la. Você as congelou para impedir acesso não autorizado enquanto estava no exterior. Grande diferença. Enquanto isso, meu advogado estava ocupado. Ele entrou com uma moção para preservar todos os bens conjugais enquanto aguardava o processo de divórcio. Ele também intimou os registros telefônicos e extratos de cartão de crédito de Morgan dos últimos 8 meses. Seremos capazes de provar adultério e má conduta financeira, ele me disse durante uma de nossas ligações semanais. A Flórida é um estado sem culpa, mas a infidelidade ainda importa quando se trata de divisão de bens. Quanto isso vai me custar? Menos do que deixá-la levar metade de tudo pelo que você trabalhou. A verdade é que eu não me importava mais com o dinheiro. Não mesmo. O que me importava era garantir que Morgan entendesse que ações têm consequências. Que você não pode trair alguém por 6 meses e depois esperar que essa pessoa financie seu plano de fuga. No dia 1º de abril, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Kylie. Quero que saiba que eu nunca quis que as coisas acontecessem assim. Morgan me disse que vocês dois já estavam separados. Apaguei a mensagem sem responder. No dia 2 de abril, Morgan tentou me ligar do telefone de Jennifer. Atendi sem querer. Vitor, precisamos conversar. Conversaremos quando eu chegar em casa, por meio de advogados. Não precisa ser assim. Eu disse que precisa. Faltam 3 semanas no meu contrato. 3 semanas para decidir que tipo de vida eu queria construir em seguida. Voltei para Tampa em uma manhã de quinta-feira no final de abril. O voo de Doha levou 18 horas com uma escala em Londres, e eu aproveitei o tempo para ler toda a papelada que meu advogado havia preparado. Petição de divórcio, inventário de bens, declaração financeira e uma pasta grossa de evidências documentando o caso de Morgan e a tentativa de roubo. Ao desembarcar no aeroporto internacional de Tampa, eu sabia exatamente o que fazer. Meu advogado me encontrou na esteira de bagagens. Bem-vindo ao lar. Pronto para terminar um casamento? Pronto para recomeçar? Fomos direto para o cartório. Os papéis do divórcio foram protocolados às 14 horas do mesmo dia. Morgan seria intimado em 24 horas. Mas, primeiro, eu tinha uma parada a fazer. Dirigi até a casa de Jennifer em Vestiaze, onde Morgan estava hospedada há um mês. O carro dela estava na garagem, o mesmo carro que Kylie supostamente havia roubado. Aparentemente, era outra mentira. Bati na porta da frente. Jennifer atendeu parecendo desconfortável. Vitor, você voltou. Morgan está aqui? Ela está. Sim, mas talvez vocês dois devessem conversar por meio de seus advogados. Isso não vai demorar muito. Morgan apareceu atrás da irmã, usando o mesmo hobby azul que usará na manhã em que a questionei sobre as cobranças do cartão de crédito.
Ela parecia mais velha, cansada, como alguém que passou semanas aprendendo que coaches de vida não eram tão sábios quanto fingiam ser. Vitor, fico feliz que você esteja em casa em segurança. Entreguei um envelope a ela. Papéis do divórcio. Você tem 20 dias para responder. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Podemos conversar, por favor? Eu cometi um erro. Kyle era. Ele não era quem eu pensava que era. As contas serão descongeladas amanhã de manhã. Você terá acesso a exatamente metade da nossa conta corrente conjunta. Cerca de $4.000. Todo o resto está preso em litígio. $4.000. Vitor, tínhamos mais de $100.000 em economias. Tínhamos. Passado. Agora eu tenho a maior parte, e você tem $4.000 em joias que Kyle não roubou. Ela começou a chorar. Lágrimas de verdade dessa vez. Me desculpe. Me desculpe muito. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Sim, você quis. Você quis pegar tudo e desaparecer. Você simplesmente não contava que eu fosse mais inteligente que Kyle. 6 meses depois, o divórcio foi finalizado. Morgan ficou com os $4.000, o carro e os pertences pessoais. Eu fiquei com a casa, as contas da empresa e minhas economias para aposentadoria. O juiz observou que adultério e tentativa de má conduta financeira influenciaram sua decisão sobre a divisão de bens. Morgan se mudou para Jacksonville, desta vez Jacksonville na verdade, e conseguiu um emprego como contadora de um consultório médico. Ela me enviou uma carta depois, dizendo que entendia porque eu tinha feito o que fiz e que esperava que pudéssemos ser amigos. Joguei a carta fora. Kyle Rafferty passou para sua próxima vítima, um corretor imobiliário recém-divorciado em Orlando. Ouvi por meio de Jennifer que ele estava usando a mesma rotina de conexão espiritual. Algumas pessoas nunca aprendem. Assumi um novo contrato com Gravora Group para construir usinas de energia renovável em Nevada. O trabalho era mais limpo do que projetos de infraestrutura no Oriente Médio e Nevada era muito mais perto de casa do que o Catar. Comprei uma casa menor em Seoul Heights, adotei um cachorro, um pastor alemão chamado Sultan, e comecei a aprender a cozinhar refeições de verdade em vez de viver de comida para a viagem. Tessa e eu jantávamos uma vez por mês para colocar o papo em dia. Ela sempre perguntava se eu estava namorando alguém. Ainda não, eu dizia a ela, ainda aprendendo a confiar no meu próprio julgamento novamente. Seu julgamento foi bom. Você viu os sinais e se protegeu. Eu vi os sinais e os ignorei por 6 meses. Mas você não os ignorou para sempre. Era verdade. Eu tinha aprendido a confiar nos sinais de alerta, a fazer perguntas difíceis, a verificar o que as pessoas me diziam em vez de simplesmente acreditar. A construção civil me ensinou que as fundações são o que mais importa. Você pode construir qualquer coisa sobre uma fundação sólida, mas sem uma, tudo eventualmente desaba. Acontece que as mesmas regras se aplicam a todo o resto. Às vezes, a melhor vingança não é se vingar, é se libertar.